Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre umidade, tá? Esse é um tema muito importante, é um tema que existem perguntas recorrentes, existem alguns mitos a respeito da umidade e a gente vê que tem muita gente, tem muita dificuldade justamente com a umidade. Eu sou capaz de dizer que talvez seja um dos itens que mais mata as orquídeas é a umidade. Seguramente, para quem começa a cultivar orquídea, para quem ganha uma orquídea eventual, coloca em casa, é o fator principal da morte das orquídeas, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mostrar alguns exemplos, nós vamos dar algumas dicas e vamos falar um pouquinho a respeito do cultivo de orquídeas, ok? Mas eu acho que é um tema bacana e eu gostaria que vocês entendessem, primeiro de tudo, que a umidade da orquídea vai depender muito de como você cultiva e da região onde você mora, tá? Então eu vejo muito, hoje mesmo passou uma reportagem a respeito de orquídea no Globo Rural, agora de manhã, e aí o repórter afirma, você fazendo regas 3 vezes por semana, dando uma receitinha, e para não fazer rega à noite. Então, é o tipo da receita assim, que vale lá para a região onde ela está fazendo a reportagem. Lá funciona legal. Mas tem lugares que se você usar a mesma regra, você vai perder as suas plantas. Então, a minha dica para vocês é sempre assim. Desde o início, a gente aqui do Orquidário Orquídea comenta isso, que você tem que entender a sua região, entender as suas plantas, para aí sim definir como você vai molhar as plantas, ok? Não tem luxo, não tem segredo, é apenas observação. Então, a primeira planta que eu vou trazer para vocês é justamente para você começar a pensar nisso. Então, ó, eu trouxe o que aqui? Ó? Eu trouxe uma planta, é um Bulbophyllum, é um Santossi, Bulbophyllum bonitinho, tá? Tá lá, eu vou mostrar para vocês as raizinhas. Ok? Bom, então, primeira coisa, Bulbophyllum é uma planta que gosta de umidade. Todo mundo sabe disso. Esse Bulbophyllum está num leque. Ok? Aí você fala, pô Márcio, mas o leque, para um Bulbophyllum, pode. O leque é um local de cultivo onde a umidade, a água cai e vaza de uma vez. Ou seja, na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, o leque não é bom lugar para se cultivar uma planta que precisa de umidade. Mas, como eu estou cultivando esse no leque, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compensar de alguma forma. Vocês entenderam? Como que eu compenso isso? Está aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo eu quero que vocês olhem para vocês verem que eu estou cultivando com esfagno. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse esfagno vai reter mais umidade, ok? Segunda coisa que eu tenho que fazer, essa planta, ela está num local onde ela fica próximo a um local que tem mais umidade. Ela está próximo de um vaso que tem terra, ela está num local onde não tem vento passando, certo? Se eu estivesse cultivando essa planta, exatamente essa, sabe aquele corredorzinho de casa que corre um ventinho gostoso, que você senta ali, ao final da tarde, que está quente, você senta ali porque corre uma brisa gostosa? Lá essa planta não vai. Por quê? Porque essa brisa gostosa vai secar ela rapidamente e ela precisa de umidade. Vocês entenderam? Então, quer dizer, quando você opta por um substrato, um local de cultivo que permite a secagem rápida, você tem que compensar os fatores para que a sua planta se sinta bem nesse local. Então vai lá. E aí é o seguinte, vocês sabem que aqui em casa nós regamos todas as plantas de forma igual. Então, qual é a ideia? Você tem que colocar a planta que precisa mais umidade no local que retém mais umidade, próximo de plantas que tenham mais umidade. Essa planta fica num cantinho de casa, fechadinho, com muita planta. O piso é um piso
autodrenável, a água cai e vai rapidamente para baixo, mas retém umidade. Então aquela umidade fica ali o tempo todo. Então ela se dá muito bem mesmo estando no leque. Vamos para o exemplo 2. Eu peguei ali, eu nem sei que planta que é, depois vou perguntar para a Ju me ajudar. Essa tá diferente. Também é uma plantinha, tá? A Ju escolheu para cultivar ela cachepô de peroba com argila, ok? Tá lá a plantinha, as raízes foi plantada há pouquinho tempo, já estão grudando, pode ver que ela já está contornando a argila expandida, tá? E ela tá vindo, brotinho novo. Meu amor, que plantinha que é essa? A Ju também não sabe, diz que é uma planta importada, ela não lembra o que é, tá aqui. Ela está indo bem. Ah, ela disse... Ela é asiática. Pessoal, a Ju disse que ela ganhou essa plantinha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Não é Phalaenopsis, tá? É uma espécie. Diz que é uma espécie e não é Phalaenopsis. Então, vocês estão vendo que a gente, mesmo às vezes sem saber qual a planta que é, você tenta criar um clima para ela que ela se adapte bem. Tá aqui, ó. Ok? Vamos lá, minha gente. Eu trouxe uma outra plantinha. Essa planta aqui é bem bacana. Todo mundo tem muita dificuldade com essa planta, tá? Esse é o famoso sapatinho, tá? Sapatinho. Bom, pessoal, sapatinho. Qual é o problema do sapatinho? O sapatinho é uma planta que não gosta de excesso de umidade. Porém, ela gosta de umidade como toda planta. Então, e ela é uma planta que, assim, a gente ouve falar que é uma planta terrestre. Então a gente tem, terra, terrestre, terra. Você acaba plantando ela num substrato com cara de terra. Porém, ela não gosta do substrato que retenha a umidade. Então você tem que propiciar um substrato que ele guarde umidade, porém não com exagero. Aqui a gente gosta muito de casca de pinos com carvão bem pequenininho, ou um pouco de casca de arroz carbonizado. Você pode misturar um cheirinho de fofinho nela, para dar um substrato que esteja, ao mesmo tempo, retenha um pouquinho de umidade, porém a água passe por ele, tá? E aí você vai ter a planta sadia. A gente vê muito, mas muito mesmo, plantas com manchas e com característica de ferrugem. É um fungo, né, amor? Aquilo que dá no sapatinho, né? Ferrugem até tá com fungicida. Se trata com fungicida, mas para você evitar isso, você tem que colocar num substrato bem drenado, tá? E aí a rega tua é normal, você vai escolher o horário da sua rega. Qual é a minha dica? Minha gente, eu estou falando num país, o Brasil é muito grande, muito extenso, e as regiões variam. Então a gente sabe que a temperatura varia de acordo com a região. E às vezes numa mesma região, quem mora próximo à serra sabe disso. De repente na sua cidade é super quente, aí você anda 100 quilômetros, tem uma serra, você vai lá para cima da serra, lá é frio, lá venta, lá a umidade é diferente. Então você tem que levar esses fatores para quando você pensar na umidade da sua casa. Então a minha dica para vocês é essa. Tenta montar um sisteminha que você consiga descobrir qual é o melhor substrato para você, qual retém a umidade ideal. E aí quem mora nos extremos, quem mora onde é muito úmido, vai para o substrato que não retém umidade. Que eu diria que sim, é uma casca de madeira, é um cachepô de madeira com praticamente nenhum substrato ou com muito pouco substrato. Por quê? Porque você já tem uma região que tem umidade. Agora, se você mora do outro lado, lá onde é seco e quente, tem regiões no Brasil que é muito seco e muito quente. Aí você tem que pensar em algumas coisas. Primeira dica para quem mora, vamos falar em clima de deserto. Em clima de deserto, minha gente, a gente só fornece a água para a planta
no momento que a temperatura já começou a baixar. Então, você tem que fornecer a rega para as suas plantas no final da tarde. Mas Márcio acabou de falar no Globo Repórter que não é para molhar as plantas à tarde, que as plantas não é para regar final da tarde à noite. Eu vi isso na TV. Pois bem, minha gente, mas se você mora onde tem clima de deserto, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que molhar final da tarde, você vai ter que pegar a plantinha sua, que está lá plantada no substrato. Ó. Esse substrato é um substrato que eu acabei de falar para vocês que retém umidade, ok? Mas se você não der tempo para essa umidade transferir daqui para cá, não adianta nada. Aí você fala assim, ai Márcio, aqui ó, onde eu moro, eu vou lá, molho a minha plantinha de manhã. Você vai lá cedinho, põe água. Minha gente, você volta lá daí 1 hora, tá seco. Parece que eu não molhei. Mas eu molhei, mas olha, não tem mais nada de umidade. Então, essa velocidade de evaporação não deixa que a planta pegue água. A umidade tira antes, a secura do ambiente retira a umidade da planta e não dá tempo para a planta buscar essa umidade. Se você fizer no final da tarde, o que vai acontecer? Essa umidade vai permanecer mais tempo aqui dentro do vaso. De manhã cedinho, quando o metabolismo da planta começar em movimentação, as raízes já estão encharcadas, o velame todinho está cheio de água, e aí quando ela começar o processo dela de assimilação da luz, tá? Da luz, vai ter umidade para ela funcionar. Entenderam? Então não adianta você regar em outro horário. Você vai ter que fazer a rega do deserto, tá? Que é final da tarde, tá? Pegaram a ideia? Bom, pessoal, aí você vai falar assim, eu vejo muito assim, as pessoas querem, eu falo isso sempre, as pessoas querem uma receita. Márcio, me dá a receita, qual é o melhor vaso, qual é o melhor substrato e quantas vezes por dia eu tenho que regar minha planta. Então eu vou falar assim, se eu fizer essa regra, o que vai acontecer? Quem mora lá em Campo Grande, né, ali pertinho da divisa do Brasil com o Paraguai, aquela região onde é muito perto de Cuiabá, onde é muito quente, a planta dele vai morrer. Quem mora lá no sul, perto de uma mata, onde tem muita umidade, onde de manhã já tá, você acorda de manhã, amanhã é tudo molhado, parece que choveu, você acorda de manhã e fala, ué, choveu? Não, foi o sereno da noite, porque a região é muito úmida, também vai morrer. Aí por quê? Porque a minha regra que eu passei para você, é baseada na minha experiência aqui na minha cidade, que não é nem tão quente e nem tão frio. Então, muito cuidado com isso. Tenta pegar aquilo que a gente ensina e transferir para a sua região. Então, a umidade para suas plantas vai depender muito da sua casa. A gente sempre fala, tem algumas regras comuns? Sim! Tenta colocar aqui em casa. Eu tenho vaso, vocês vão ver aqui atrás de mim, ó. Tem várias outras plantas, que são vasos um pouco maiores, que tem terra dentro. Essas plantas, durante o dia, vão estar soltando umidade, vão estar trabalhando. Esse vaso vai estar evaporando a água. Porque essa evaporação que vai fazer bem para suas plantas, tá? Eu trouxe uma outra coisa. Eu falei para vocês há uns domingos, não sei, acho que foi uns 15 dias atrás, eu falei para vocês sobre semidroponia. E aí eu mostrei para vocês qual é a minha sugestão para você fazer semidroponia na sua casa. E aí eu trouxe para vocês um exemplo. Essa plantinha, eu coloquei essa planta nessa semidroponia tem mais de 1 ano. Tá aqui, ó. É um vasinho, é o vasinho padrão teu. Não vou tirar agora que depois eu quero mostrar um detalhe. É um vasinho padrão, esses transparentes, colocado dentro de um potinho que encaixou certinho e vedou, zerou. Aqui em cima não passa ar, não passa umidade, ok? E aqui embaixo tem água, ok? Minha gente, esta planta está comigo há mais de 1 ano e eu venho fazendo testes com ela. Venho testando, deixo de você molhar 1 semana para ver o que acontece, deixo um pouco mais de tempo. Inicialmente, ela tinha bastante substrato dentro, então retia umidade.
Aí eu fui diminuindo esse substrato, fui diminuindo. Então eu vou mostrar para vocês como que ela está aqui dentro, para vocês começarem a entender. Gente, ela está praticamente sem substrato. Ela só está, não sei se já viram, é tipo uma espuminha que alguns produtores estão usando agora. Fica uma espuminha lá no meio da planta. Vocês estão vendo as raízes dessa planta? Elas estão bem verdinhas, né? Pois bem, vocês sabem há quantos dias eu estou sem molhar essa planta? Vocês fazem ideia? Minha gente, 3 semanas. 3 semanas que eu não molho essa planta. Mas, Márcio, 3 semanas a planta morreu. Por quê? Todo mundo fala que eu tenho que fazer pelo menos 3 regras por semana. Tá aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês como que tá a plantinha. Vou tirar de novo para vocês verem as raizinhas. Vocês veem que tem umidade? Mas, Márcio, como que uma planta com 3 semanas não está branca? Era para ela estar branquinha, a raiz. Todo mundo fala que quando a planta seca, a raiz fica branquinha. Bom, aqui está o segredo. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Vou tirar o vaso para vocês verem uma coisa. Ó, vocês conseguem ver que tem umidade? Essa umidade está do lado de fora do vaso, ok? Só que da mesma forma como ela está aqui do lado de fora, parte dessa umidade evaporou por dentro do vaso e foi alcançar as raízes. Legal, né? Mas, Márcio, isso acontece na semi-hidroponia também. É igual. Tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês. Vocês me dão um minutinho, eu vou buscar uma experiência que a Ju fez. Peraí, eu vou buscar, eu esqueci, mas vou buscar. Não vai embora, fica aí, um minutinho. A Juliana fez a mesma coisa. Ela pegou um vidro de palmito, uma delícia, eu gosto muito de palmito. Nesse palmito, nesse vaso, ela colocou água. E aí ela colocou um vaso de barro, cone. Como é que você chama? Vaso de cenoura, amor? É. E colocou aqui. Minha gente, era para estar isso aqui molhadinho. Não molhou. Mas, Márcio, então o que você explicou pra gente não funciona, tá errado. Você disse que se eu encaixar dentro vai funcionar. Por que esse não funcionou? Por um motivo. Esse negócio não veda, ele não encaixa. Por quê? O vaso, apesar de ser, o vaso é redondinho, esse também é redondinho, mas fica frestas. Estas pequenas frestas, toda a umidade que evapora, passa por aqui e vai embora. Igual na semi-hidroponia. A semi-hidroponia tradicional, que todo mundo mostra aqui no Brasil, o que você faz? Você faz furos para você fazer a rega. E aí eu sempre comento com a minha esposa, falo, mas amor, semi-hidroponia, você faz rega normal? Se você faz rega normal, por que é semi-hidroponia? Em que a água colabora para o seu sistema que está em cima? Aqui não. Aqui eu mostrei para vocês que essa semi-hidroponia, minha gente, essa planta está largada. Ela foi abandonada aqui. Não foi adubada, não foi colocado nada, não foi jogado água. Para vocês terem ideia, essa planta ficou no orquidário antigo. Ela não veio nem para casa e nem foi para o orquidário novo. Ela foi esquecida lá. Tá? E eu não molhei, eu estive no orquidário molhando as plantas e eu não molhei essa planta. Eu propositalmente deixei ela lá abandonada. Fica aí, ó, eu viajei, só vou voltar daqui um tempo, você se vira com o que você tem aí. Tá aí. Ela respondeu para mim, ficou num lugar que não tinha luminosidade ideal, ficou dentro do escritório, lá, quietinha. Tá aí a resposta. Então, o que eu quero mostrar para vocês?
que este sistema de semi-hidroponia funciona. Aqui você tem uma planta que recebe umidade e que ela vai se manter com pouca ou quase nenhuma regra. Agora você fala assim, então, Márcio, eu posso pegar minhas orquídeas e enfiar dentro de um potinho desse e esquecer? Não, não é essa a ideia. Isso aqui é para você ter, para recuperar uma planta, é para você fazer isso com uma planta que precisa de uma umidade adicional, é para aquela ocasião que você vai viajar, que você não vai poder ver a sua plantinha, que você quer garantir que ela vai ter uma boa umidade. Então, é um sistema, a semi-hidroponia é um sistema para você fazer um diferencial. É para você ter lá 5, 6 semi-hidroponia e você vai utilizar isso. Eu diria até, eu estou fazendo experimentos, eu diria até o seguinte, isso aqui é a verdadeira UTI. Por quê? Porque eu vou ter pouca umidade, porém de forma contínua para minha planta. Para aquela planta que precisa de recuperar, eu não posso encharcar ela. E não pode faltar água. Aqui eu tenho a umidade ideal. E eu não tenho os malefícios da UTI tradicional que o pessoal mostra, que é o isolamento da planta. Quando eu isolo a planta, eu mantenho a umidade nas folhas, eu começo a trazer fungo e bactéria, eu começo a trazer doenças para a planta. Aqui não, eu mantenho na UTI somente as raízes, somente a parte que me interessa, e com uma umidade bem bacana. Bem bacana. Quando eu vejo que ela deu uma secadinha, eu vou lá e adiciono um pouquinho de água. Mas eu posso fazer isso de forma mais controlada, ok? Tá aí a dica, tá? Eu inclusive quero ver se eu consigo comprar esse tipo de coisinha e fazer experiência com mais plantas. Eu comprei 2 ou 3 desses só, então não deu para fazer muita experiência não, mas eu vou fazer mais experiências. Vamos lá, vamos continuar. Eu trouxe outras plantas para vocês entenderem isso. Aqui, ó, eu trouxe uma bonitinha aqui. Eu mostrei isso aqui na outra live. Vou mostrar de novo. Vamos lá. Vou até sair do campo aqui para não atrapalhar a visão. E, gente, essa planta não veio do produtor de planta. Essa florada é florada daqui de casa, certo? Vocês podem ver que é uma florada bem abundante. Mas, Márcio, você faz o que com ela? Gente, é cultivo normal lá. Ela ainda está no substrato que veio, que é o esfagno. Não é uma planta assim que você fala, está maravilhosamente de raízes, tal. Por quê? Porque ela foi cultivada de maneira tradicional. Tá aqui, a Ju até perguntei para ela, falou, amor, por que você não cortou a haste? Eu estou fazendo um teste. Então ela deixou parte da haste anterior. A gente recomenda sempre cortar a haste. Eu não gosto de cortar a haste alta, eu gosto de cortar a haste. Eu pessoalmente gosto de cortar até mais baixo que isso. A Ju cortou acima do segundo nó. Eu gosto de cortar acima do primeiro ou no máximo acima do segundo, mas está aí. A Ju está testando, ela vai acompanhar essa planta para ver se tem alguma diferença, tá? É a adubação e a rega bacana para ela. Essa planta, olha o que eu falei. Você lembra quando eu mostrei essa aqui? Que eu falei que eu não poderia colocar naquele corredor que ela ia morrer? Pois bem, essa planta está no esfagno e está no vasinho de plástico. Onde que ela está? Lá no corredor. O corredor da minha casa, onde corre um ventinho bacana, ela está lá no corredor do ventinho bacana. Pessoal, não é ventania, não é aquele turbilhão de ar, não é nem um vento, é uma suave brisa. O que acontece? A Ju molha. Como ela está num ventinho, ela seca mais rápido. Aí não acontece o que normalmente acontece com o esfagno, que é secar muito rápido, quando está muito velho, ou demorar muito para secar quando ele ainda está com um bom estado. Esse aqui ainda é novo, se eu molhar ele e pegar o inverno,
e ele estiver no lugar onde não tem um ventinho para ajudar, essa planta vai ter doença, vai ter dificuldade para sobreviver. Por quê? Porque vai acumular muita umidade. Vocês entenderam o extremo? Uma estava lá na madeirinha, essa está exatamente no outro extremo. Se eu pôr as duas juntas, uma vai morrer, tá? Inclusive eu lembro de um exemplo assim, uma cliente nossa ligou uma vez e queria falar comigo que ela estava tendo problema com as plantas dela. Falou, ai Márcio, eu tô com um problema sério, eu adoro Wanda, mas as Wandas aqui não vão, que não sei o que tem, eu já tentei, eu comprei Wanda já, é a terceira Wanda que eu compro, elas morrem, eu preciso saber o que tem de errado, papapi, papapá. Eu comecei a conversar com aquela senhora, aí ela falou assim, aqui em casa as Phalaenopsis amam o lugar, amam, e as Wandas morrem. Eu falei, pronto, a senhora já acabou de responder o que é. Falei, mas a senhora tem quantos ambientes de cultivo? Ela falou, não, aqui o meu cantinho é um cantinho só, fica tudo junto. Falei, é um cantinho gostoso, né? Pouquinho sol, bastante umidade. Ela falou, as minhas plantas amam o lugar, mas as Wandas morrem. Pronto. Por quê? Porque aquele ambiente não é o ideal para a Wanda. A Wanda, minha gente, ela gosta de lugar que tem, primeiro de tudo, tem a ventilação. Wanda tem raízes aéreas fora do vaso, e compridas e grossas, elas precisam de ar, não é vento. As Wandas odeiam vento, elas gostam de ar, espaço. Este ar não pode ser um ambiente muito abafado. E aí é o seguinte, ela precisa de luz, não de calor. Ai, Márcio, mas eu tenho um lugarzinho aqui, ó, Sombrite está aqui, a minha Wanda está bem pertinho aqui, tá? E elas não vão. Isso, as Sombrite tem que estar bem alto, precisa de espaço, entenderam? Precisa de um lugar que tenha ar bacana. Ela não pode estar no mesmo ambiente que a Phalaenopsis. A Phalaenopsis, ao contrário, ela gosta de lugar abafadinho, menos luz, mais umidade concentrada, entendeu? Não gosta muito que tenha muito vento também, mas só que são ambientes extremos. Então, por isso que às vezes você tem uma determinada planta que as plantas não vão bem. Então, pessoal, a dica minha é isso. Se você vai cultivar mais de um tipo de planta, tenta ver quais são os locais que você consegue cultivar. Bom, vamos continuar falando? Eu vou mostrar uma plantinha agora. Vou mostrar aqui. Essa eu vou mostrar por outro motivo. Essa aqui é uma lindinha da Ju. Então, eu estou mostrando essa planta por quê? Mas, Márcio, a gente está falando de orquídea. Você tem que falar só de orquídea. Então, eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Que a gente tem em casa plantas diferentes. Porque essa aí transpira muito. Essa plantinha aqui, de manhã fica as gotinhas da água pingando aqui, ó. Tum, tum, um monte de gotinha. Então, ela é uma planta que transpira o dia todo. E joga umidade para o ambiente. Ela é cultivada num substrato diferente, de forma diferente, com luminosidade diferente, igual as orquídeas. Cada planta tem um jeito. Não adianta eu pegar essa plantinha aqui, a minha, eu trouxe ela para aqui. Márcio, eu vou pegar essa planta aqui e eu quero cultivar ela no leque. Eu quero cultivar no leque. Minha gente, ela não vai no leque. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que se você tentar cultivar a planta onde ela não se adapta, ela não vai bem. Não adianta eu falar uma regra para você, Paulo. Pessoal, descobri a mágica. A partir de hoje, vocês vão usar o vaso tamanho tal, cor tal, com o substrato XY. Batata. Não dá para fazer isso. Tá? E outra, e aí eu pego o vaso cor tal, com o substrato XY maravilhoso, venho aqui e falo para vocês, pessoal, vim trazer para vocês exemplo de cultivo, resultado. Olha aqui que maravilha, eu trago uma planta, naquele vaso preto riscadinho de branco, ou branco riscadinho de preto, se vocês preferirem, com o substrato XY maravilhoso,
e a planta está linda, maravilhosa. Não é isso, minha gente. Um resultado de uma planta que deu certo não significa que aquilo é maravilhoso para todas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Se você vai mostrar, se você quer resultado nas suas plantas, você tem que descobrir qual vaso, qual cor de vaso dá certo para você e qual XY substrato que funciona para você. Ó, eu queria trazer para vocês isso aqui, ó. Lá dentro tem Fortiriza, tá? Esse Fortiriza, ele está começando a agir, tá? Tem muita gente que compra Fortiriza e fala, ai, aqui na minha casa eu não tenho a ação dos fungos. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, ó. O fungo, igual às plantas, ele se desenvolve melhor em determinados locais do que outros, tá? A vantagem que o nosso Fortiriza tem uma quantidade de micro-organismos que vão agir na sua planta. Só que ele vai agir nem sempre na superfície, tá? De todos os relatos que nós temos a respeito do Fortiriza, ele funciona melhor quando exposto à umidade da chuva. Não é para pôr na chuva, mas quando, sabe quando pega aquela garoinha da chuva, aquele clima gostoso? Eu costumo dizer assim, não sei se vocês tiveram esse período, mas quando eu era criança, eu adorava goiaba. Acho que todo mundo deve gostar, é uma fruta deliciosa. E na minha casa, tinham 3 ou 4 pés de goiaba, maravilhoso. E aí, quando chovia no dia seguinte e no outro dia, você podia ir lá na goiabeira, que tinha muita fruta gostosa e no ponto certinho de maturação. Então, eu comecei a aprender que a chuva é abençoada, a chuva é maravilhosa. A chuva traz uma coisa para as plantas, a gente sabe disso. Quando chove, as plantas... E aqui no Fortiriza, é um pouquinho da natureza que você leva para o teu vaso. E quando você expõe ela a uma chuva, não é um temporal, minha gente. Quando ela pega a umidade da chuva, quando é um dia chuvoso, a temperatura muda, a umidade muda, a luminosidade muda. E aí o fungo vem, que é uma beleza. Tá? Por quê? Porque aí tem os ambientes, as variáveis ideais para o fungo se desenvolver. Tem umidade, tem temperatura mais amena e tem luminosidade baixa. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que os fungos, eles não se desenvolvem bem no sol. A gente já sabe disso. Quando a gente tem um quarto com fungo, um objeto com fungo, o que a gente fala? Põe no sol, abre a janela do quarto para pegar sol, para pegar ventilação. Então, esses micro-organismos, a família toda deles, não gostam nem de muita luz, nem de muito calor e muito menos de pouca água. Então, quando você põe o Fortiriza na planta, você tem que oferecer essas condições. Então, essa aqui, vocês estão vendo, está começando a fungar, só que ela está dentro de casa, a temperatura não é tão alta quanto fora, a luminosidade é menor e a umidade eu estou colocando aquela fumacinha de água para que o fungo, para que os fungos, os micro-organismos se desenvolvam aqui nessa planta. Ok? Estou fazendo um teste. Ainda é teste. Tá? Eu tenho muitos clientes, muita gente que fala para mim, Márcio, eu tenho dificuldade com Fortiriza. Os pardais comem todo o meu Fortiriza. E eu comecei a desenvolver, testar faz algum tempo. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou testar uma coisa, eu não testo e no dia seguinte eu mostro. Eu testo de uma forma, eu testo de outra, eu analiso, eu vejo o que está acontecendo. Eu testei fazer isso com papel, não deu certo, não funcionou direito, não teve o resultado esperado. E aí eu coloquei no jardim em alguns lugares, o pardalzinho foi lá, tirou o papel para poder comer. Então não resolveu, o vento carrega o papel, não funciona. Aí eu estou testando outro material.
Ainda não vou falar qual é o material, porque eu apenas estou mostrando meu teste. Está lá. A minha ideia. Esse material que está aqui em cima, tá? Ele vai proteger a minha planta. Deixa eu levantar para vocês verem aqui. Eu vou tentar tirar, só que vocês estão vendo? Tá lá os micro-organismos do Fortiriza entrando em ação. Ó, bem bacana, hein, pessoal? Deixa eu tirar tudo. Vocês estão vendo? Deixa eu girar aqui. Vocês conseguem ver que eu tenho efetivamente o micro-organismo entrando em funcionamento e levando o benefício para a sua planta? Está aqui, ó. Essa é a ideia. Um material que aqui ele tem 3 funções. 3 funções. Primeira função: evitar que os passarinhos vejam que tem comida aqui e que venham comer, certo? Primeira função. Então, se você protegeu o produto, eu vou ter um ataque menor dos nossos famosos pardais. Perfeito? Segunda função: esse material, ele não retém, mas ele mantém uma umidade mais uniforme no vaso. Ele vai, agora que eu molhei de manhã, ele está úmido, ele vai ficar úmido por um bom tempo, ele vai reter a evaporação da água que entrou no vaso, ele vai manter o nosso adubo com uma umidade um pouco mais elevada, porém, ele vai secar também. Você vai ver que à tarde, finalzinho da tarde, eu vou mostrar para vocês, ele vai estar completamente seco. E terceira função, ele vai evitar a excesso de luz nos meus micro-organismos. Consequentemente, eu vou ter uma atuação mais uniforme dos micro-organismos aqui no meu vaso. Como eu estou testando, eu preciso ver outra coisa. Funciona? Funciona. Só que agora eu tenho que ver qual é o resultado da minha planta. Então eu preciso de um tempo para poder... Não adianta você falar, Márcio, o que é que eu quero colocar nas minhas plantas? Não vou falar. Se você quiser testar na tua casa, pode testar. Pega alguma coisa aí que você acha que é parecido com o meu, pode testar, pode fazer, experimentar. Mas para mim ter certeza de falar, pessoal, usa tal material, eu preciso observar qual vai ser a reação da minha planta. Porque não adianta nada eu estar pensando que estou fazendo tudo certo e no futuro a minha planta não gostar e sentir as condições que eu propiciei com essa técnicazinha diferente. Ok? Então, tá aqui. Eu tenho uma planta nessa técnica, aí eu fui colocando diferente. Eu tenho a segunda planta. Essa planta é diferente, tá vendo? Eu não consigo fechar. Aí eu coloquei desse jeito só para ver qual é o resultado. Eu teria que pegar um maior para tampar melhor, mas eu coloquei um pequenininho para ver. É teste. Teste, você tem que testar de maneira certa e de maneira errada para ver os resultados. Aí eu testei nessa outra aqui. Tá? Mesma coisa. Tá lá, ó, é uma plantinha importada, é uma plantinha sensível, tá? Que eu tô testando. A terceira, eu tenho mais ali que eu tô testando, só que elas estão no painel, não consigo trazer. Eu tô testando nessa aqui também. Por que que eu estou testando nesta? Esta é uma planta que eu já mostrei para vocês. Ela está... Deixa eu mostrar aqui, que ali eu não consigo mostrar. Esse é o verso da folha. Ela foi atacada por ácaros. Ela já descartou, ela tinha uma outra folha, ela já descartou folha. Ela vai descartar essa folha aqui também, porque ela está bem afetada. Eu estou tratando ela, mas o ácaro está bem resistente. E eu preciso que ela emita novas raízes e novas folhas. Então, tá aí.
estou testando também com uma planta bem debilitada. Então, quando eu falo em teste, não adianta eu fazer um teste numa planta sadia, perfeita, maravilhosa, linda, aí eu faço o teste, funciona, passo para vocês, vocês vão fazer em casa, não dá certo. Eu tenho que testar com várias plantas, de várias formas, da maneira melhor, da maneira pior, para ver os resultados. O dia que eu tiver um resultado mais indicativo, aí eu posso falar, pessoal, ó, tá aqui uma técnica para vocês fazerem em casa para proteger o ataque dos pardais, ok?